E aí, galera, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui, a gente te atualiza de todas as nossas novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E, gente, olha só, estamos aqui no mês de novembro, Novembro Negro. Antes, deixa eu fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou o Paulo Tesp, sou um homem negro, tenho um cabelo black power com uma mecha loura na frente. Estou utilizando aqui um casaco, né, com temas ali meio africano, bem colorido, laranja, vermelho, verde. E aqui no fundo do cenário tem aqui uns hexágonos cinzas com fundo azul na parede. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um episódio da nossa série Novembro Negro aqui no Globo TechCast. E hoje, gente, o tema é muito legal. O tema é sobre a influência preta, assim, nas redes sociais, né? E tudo isso que ela abrange nessa temática. E estamos aqui, gente, com 3 convidados maravilhosos. Vocês precisam ver. Então, para começar, vamos receber aqui, onde o Marcos vai falar um pouquinho sobre ele, né? Nesse primeiro momento. Marcos, fale aí sobre você, sua autodescrição. Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vão assistir a gente aqui, né? Bom, eu sou um homem negro, tô com uma camisa preta, metade do rosto é Malcolm X, metade é Martin Luther King. Uso dread, tô de cabelo preso, essa camisa é preta, como eu falei, e atrás de mim o fundo é como o do Paulo, também azul, com os hexágonos cinzas aqui. Feliz de estar aqui, acho que vai ser uma troca muito construtiva. E tô aqui para trocar e para crescer também, vamos nessa. Nossa, eu acho que vai ser maravilhoso esse encontro, amigo. Eu sou seu fã, tá? Queria trazer que sou seu fã, te sigo nas redes sociais e te acompanho bastante. Que honra. Então, olha aqui, temos também mais uma convidada super especial. Essa convidada, ela está remota hoje, está lá em São Paulo. Fale conosco, Letícia! Oi, gente. Tô muito também empolgada. Só tem gente fera, sigo todo mundo já. Falei, a régua já tá lá em cima. Fazendo a minha descrição, sou uma mulher negra. Estou usando tranças aqui, já elas estão bem longas, mas estão aqui da altura das costas. Estou vestindo uma camisa branca e vocês estão vendo o fundo do nosso grupo de afinidades, o Globo Ubuntu. Arrasou, amiga. Estou muito feliz que você está aqui também, hein? Acho que vai ser muito legal essa troca aqui hoje aqui no nosso episódio. E por último, mas não menos importante, inclusive super importante, temos aqui a presença dela, maravilhosa Carola! Oi, gente. Estou muito feliz com o convite e estar aqui com essa galera muito bacana, especial. Sou uma mulher negra de pele clara, uso óculos, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros e estou com uma camiseta preta. E o meu fundo é no mesmo do Marcos, também aqui do Paulo. Estamos no mesmo ambiente. Legal, amiga. Também estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito legal, né? Temos aqui um tempo muito legal para a gente comentar sobre esse assunto tão importante que é a influência preta aqui nas redes sociais e tudo que ela engloba, né? Mas antes da gente começar o nosso papo e entrar a fundo realmente nesse tema, a gente precisa conhecer quem é um pouquinho aqui da gente, né? Então vamos contar aqui rapidinho quem é a gente, o que a gente faz, o que a gente faz aqui na Globo, como é que é toda essa situação. Ô Letícia, você que está aí remota, conta aí um pouquinho pra gente da sua história. Quem é você aqui pra gente? Bom, gente, estamos usando aqui Letícia Mota, mas podem ficar à vontade, me chamar de Leti. Todo mundo me chama de Leti, então acho que para a gente ficar nesse clima ainda mais gostoso. Eu fico na diretoria de NIP, né, Negócios Integrados em Publicidade. A minha área é inteligência de mercado e especificamente eu sou focada ali em trazer as melhores histórias para as marcas se associarem aos produtos Globo, para a gente aumentar cada vez mais a receita da Globo. Então, toda essas histórias, esses insights que a gente tira são muito voltados a questões de inovação na publicidade, tendências de mercado, o perfil e o consumo do consumidor brasileiro, o que está acontecendo aí de novo. E eu entrei na Globo estagiária, tá? Faço parte dessa galera, e é sempre muito legal para mim estar trocando com outras pessoas. Como eu falei, acompanho todo mundo que está aí na mesa, sei um pouquinho da história de vocês. E a minha jornada começou na Globo como estagiária, hoje eu já estou aqui na posição de analista. E eu acho que é isso, assim, a minha história na Globo já tem aí 3 anos, mas tem muita coisa para contar de legal, e a minha área, como tem um olhar muito voltado para tendências, esse crescimento, essa história do consumidor, a gente sempre tem muita coisa diferente e nova para estar conversando. Ah, amiga, arrasou, legal. E você é de São Paulo, né?
É verdade, gente. Vale dizer que eu fico aqui em São Paulo, a galera tá no Rio, né? Então por isso que eu tô aqui online hoje com vocês. Ah, legal. Adoro a Globo de São Paulo aí. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes. Adoro esse ambiente, acho muito legal. E a amiga Carola, agora é seu momento aqui. Conta pra gente. Você nasceu aqui, nasceu no Rio de Janeiro. Como é que é essa sua história até chegar nesse ponto da gente estar aqui hoje? Paulo, eu andei muito para chegar até aqui, hein? Você não sabe quanto eu caminhei. Eu sou uma mulher nordestina do menor estado do Brasil, sou de Aracaju, Sergipe. Caramba! Mas eu tô fora da minha cidade natal há muitos anos. Eu tô vindo de São Paulo, mas eu, enfim, passei por Brasília, onde trabalhei com política. Em São Paulo, trabalhei em algumas grandes agências de publicidade. E estou na Globo há 1 ano. Vim para cá para somar com o time de marketing. Aqui eu estou gerente de ativação de marketing da TV Globo. E ajudo a comunicar aí, que é ótimo, muito conectado aí com os temas da Leti. Eu ajudo a lançar todos os produtos da TV aberta. Então, tem que pensar muito sobre público-alvo, a mudança de comportamento, cultura, tudo isso impacta muito a forma como a gente comunica todos os nossos produtos que são lançados. Nossa, com certeza. Olha, me soltaram um spoiler aqui que aconteceu nesse ano. Me corrija se eu estiver errado, tá? Aconteceu uma premiação em Cannes, foi isso que aconteceu? Foi legal? Aconteceu, é de um trabalho anterior, né? Uhum. Um trabalho anterior de uma agência onde eu passei, mas é muito importante deixar muito claro que todo prêmio é um esforço coletivo, né? Ninguém ganha nenhum prêmio sozinho. Então, foi um time gigantesco da Soco, que é uma agência onde eu passei, em São Paulo, e a gente ganhou aí 3 leões de Cannes, e um deles, que acho que é o mais relevante, porque acho que os demais leões, enfim, são prêmios muito relevantes para a publicidade, mas acho que o que me é mais caro foi o leão, que é um leão sobre mudança de cultura. Ele acredita que tem um leão que incentiva que as marcas se envolvam também nas mudanças e conscientização da população. E a gente levou um leão que era muito sobre o espaço das mulheres na gastronomia, sobre como os guias, né, de alta gastronomia, eles não enxergam as mulheres como esse potencial. E a gente vê tantos chefes premiados, mas quando a gente pensa em cozinhas do mundo, nós temos uma história matriarcal, né? As mulheres é que criaram boa parte da alimentação que a gente consome no Brasil e no mundo. E aí esse projeto foi sobre isso. Caramba, que legal. E sempre quando eu vejo assim, né, pessoas parecidas comigo, né, pessoas negras nessa posição, tendo esse reconhecimento, dá um aconchego no coração, né? Deixa o coração mais quentinho, dá um brilho nos olhos, fico muito feliz. Nossa, quando eu vi isso, falei, caramba, que legal, que importante, que legal assim pra gente mesmo. E Marcos, conta aqui pra gente, você aqui é ícone aqui na Globo, é isso? Como é que é isso? Chega tanto. Conta pra gente, você é aqui do Rio mesmo? Sou aqui do Rio. Eu fui gerado em Salvador, mas eu nasci aqui, minha mãe e meu pai vieram pra cá na véspera do meu aniversário, que é o infortúnio, que é 31 de dezembro, então eles vieram pra cá 30 de dezembro pra eu nascer aqui perto da minha família, mas eles moravam lá. Enfim, eu tô aqui na Globo desde a Olimpíada, eu trabalho na área do esporte, né? Sou jornalista de formação e exerço jornalismo aqui. Trabalho no esporte da Globo desde a Olimpíada de 2016, que foi aqui no Rio, né? Então, teve uma procura muito grande por profissionais da área de esporte, já que as Olimpíadas eram em casa e, enfim, a demanda absurda. Foi uma loucura de trabalho, eu adoro, então, assim, nem posso me queixar muito. Foram, sei lá, horas e mais horas na rua e tal. E eu tô aqui desde então, desde 2016. E, enfim, entrei como editor de texto, né, que até hoje sou, é uma das minhas funções. Coordeno eventos, que, para quem não entende, evento é um jogo de futebol, é uma partida de basquete. Quando vaza no ar aquela voz do além, geralmente sou eu, ou quem faz essa função comigo, que é coordenar um evento, tá falando com o narrador ali, vaza uma voz. Abre o break e tal. Parece. Você faria, essa voz é do Mar. Eu tento até disfarçar a voz para me reconhecer. Mentira, não vaza assim, não. E também participo como comentarista de algumas rodas aqui da casa, de alguns programas também esportivos. Eu sou um dos fundadores do podcast que a gente tem aqui na casa, que é o Ubuntu Esporte Clube, que é o único, primeiro, na verdade, podcast só feito por jornalistas negros da Globo. A gente fala sobre esporte. Na verdade, somos 5, mas agora somos mais de 20. Os criadores são 5. A gente criou em 2020 esse podcast, que depois virou um blog, também um programa de televisão. Então, um projeto audiovisual, não é só um podcast. A gente tem mais de 100 episódios aí. E eu fico muito feliz de ver isso aqui, porque quando aparece a logo do Globo ali, eu estava aqui no início, quando teve o primeiro desenho de um grupo
um coletivo negro / grupo étnico-racial da Globo, que era o Diáspora, que a gente criou em 2018, e era um movimento que já era iniciado por 3 mulheres negras, na verdade, que são vanguarda de muita coisa, não só da culinária. E são vanguarda aqui na Globo eles tinham a Renata Novaes, Consuelo Cruz e a Aida Barros, que são pessoas que trabalhavam já aqui. E tinha um movimento embrionário com Junta Negra Diversa, em alguns canais aqui dentro, GNT, Multishow, enfim. E aí, logo de cara, a Renata criou um grupo do WhatsApp que literalmente era botar pessoas negras nesse grupo. E ela me chamou, assim, a conheci, a gente fazia reuniões e tal, eu conheci ela, Marcos, me ajuda. Então o trabalho era, literalmente, a gente andava por aqui no Rio de Janeiro, aliás, que não conhece, é uma área muito grande. E tem vários prédios aqui, é um complexo, então tem vários canais. Off, GNT, Canal Brasil, enfim, Multishow, uma galera. Sport TV, os canais de esporte da Globo. E, assim, hora de chegada ou de ir embora, de almoço, a gente andava pelos pátios. Qualquer pessoa negra que a gente visse, a gente tem um grupo assim, assim, assado, quer entrar? Ah, quero, dá um número aí. E aí o grupo foi criando uma coisa, uma proporção enorme. E a Globo viu que, ao mesmo tempo que a gente fazia uma coisa espontânea, né, que era uma coisa de ensejo nosso pessoal, viu que acontecia já essa coisa organicamente. Peraí, tem um negócio aí. Né? Então, concomitantemente, criou a área de diversidade e inclusão, e veio ter a Kellen Júlio, nossa gerente negra, mulher preta aqui nossa, que aí então a gente ganhou esse ar institucional, de existir não só enquanto força motora, mas como força também da companhia que é a Globo. E aí, cara, hoje a gente tem o Globuntu, né? Olha então, só. assim, é óbvio que não fomos eu, Renata, Aida e Consuelo que iniciamos o projeto. Claro que quem veio antes da gente, embora não tivesse um desenho, um escopo de grupo, qualquer pessoa negra que passou aqui já fez alguma coisa que contribuiu para que a gente chegasse aqui hoje e pudesse ter um grupo. Mas o desenho que a gente conseguiu chegar e que hoje a gente está caminhando, tem uma pedrinha nossa ali, sabe? Isso aqui é uma pedra também, nós somos pedras também. Com certeza. Desse grande jornada que tá longe do fim, mas a gente faz parte do processo. É verdade, é importante, né, a gente continuar essa jornada, né? Porque antes da gente, outros vieram e agora a gente está seguindo nessa engrenagem, depois a gente vai sair daqui e a gente quer que outras pessoas assumam também, né, para seguir todo esse processo que a gente está fazendo nesse momento. Eu acho isso genial. E eu não sabia dessa história que vocês passavam pelos corredores pegando o contato da A galera. gente captava, era exatamente Caraca. assim. E eu lembro No que... corpo a corpo, porque isso dá um trabalho danado, né? Mano a mano, trabalho de formiguinhas. A gente tinha um grupo de WhatsApp que depois de um tempo não tinha mais capacidade de caber ninguém. Não comportava. E a gente fazia trabalhos... a ideia era reunir o pessoal, um dia a gente marcou um café. E aí o pessoal apareceu no bloco 4 lá, cara, umas 70 pessoas. Que isso? Foi meio assombroso. A gente não sabia que éramos tantos e ninguém mais sabia que éramos tantos assim. Então, uma mesa enorme... E a galera passava, o que tá acontecendo ali? Essa negada toda junto, tá acontecendo o que ali? E era isso, é muito comum, embora seja cruel, que o ponto de encontro geralmente é a dor. São reclamações de vida, sabe? Porque são polos, são ilhas em seus respectivos locais de trabalho. Então, quando se encontra, tem muita coisa para falar, não só de trabalho, da vida. Você vê um semelhante, vê um par ali trocando com você sobre coisas que você passa muito provavelmente parecidas, né? Dentro ou fora da instituição. Então a gente foi fazendo encontros, e aí esses encontros viraram palestras entre a gente, seminários, desde assistir um documentário até, para mim, foi o auge assim, do que a gente fez, foi um baile black aqui dentro, 2019. Aí sim, hein? A Pô, gente queria entrou- estar aqui, pena que eu não Pô, tava aqui nessa época. Vai voltar, agora a gente tem mais Ninguém me ferramentas, convidou, né? eu já tava aqui. Ah, que Ó, isso. aí, ó. Que crime. não Olha faça lá, isso. hein? Você estava em São Paulo? Como é que quer vir aqui por... Podia fazer um remoto, né? Verdade. Botar a caixa de som aqui atrás, fazer um passinho. Ah, Não é mas a possível. gente deixa aqui Hoje o a gente dá um recado jeito. pro Globuntu. Não, hein? faremos, Essa missão aí pro Felipe, Globuntu. tá ouvindo aí, Felipe? Felipe demais, todo mundo. Sá, Marisa. Marisa, a galera tá toda aí por trás dessa máquina. Faça acontecer. Felipe tava lá atrás Recado também com a dado, gente. gente. Ela tá dado, exatamente. Então era isso, assim, a gente se encontrava pra fazer essas coisas. E aí, cada um tinha uma abordagem, dá o telefone e tal. Eu recebi 2 nãos, confesso, assim, de uma galera É que... mesmo? eu acho que é besteira, eu acho que não tem nada a ver. E aí no dia do Baile Black estavam lá bebendo de graça. Aí. Aí eu não sou um cara muito que engulo coisa, chamei no cantinho e falei, ué, Ih, você chamou? eu sou desse. Que Chamei, loucura. Eu Ué. me fiz de doido, eu ia como é chegar que lá não. disse que não é nada, que é mimimi. Tá aí bebendo de graça, comendo de graça. Já também tava, né? Já tava um pouco mais pra frente. Aí a gente conversou assim. Um converti, trouxe pro lado negro da força. O outro
preferiu não falar mais nada, enfim. Seguiu o Entendi. rumo dele E também, seguiu o rumo. respeitoso. Que loucura. Isso. E você falou essa questão de abordar as pessoas, isso lembra muito, porque nesse ano eu dirigi um documentário interno aqui da área de estratégia e tecnologia com recorte da representatividade negra. E quando a gente estava passando pelo SAT, que inclusive eu fiquei em São Paulo ali 2 dias, a gente fazia isso, a gente passava pelos corredores, captava assim, as pessoas negras para participar de uma ação que a gente fazia ali no documentário bem legal, que também tem um episódio aqui no Globo TechCast explicando o que é isso. Então, eu me identifiquei muito com essa história de parar, porque é isso, né? A gente está passando ali na hora do almoço, na hora que o pessoal está saindo, na hora que o pessoal está chegando, a gente aborda, tem que conversar, tem que explicar o que é, né? Sim. Então, isso leva uma energia, leva uma demanda, né? E quando eu publicava muito dessas coisas, né, no meu LinkedIn, né, essas experiências e tal, eu via muita questão de muitas pessoas que respondiam esses comentários, né, dessa publicação que eu fiz falando sobre, enfim, da Globo, sobre essa questão de eu estar ali explicando ali, né, a minha experiência, e as pessoas de alguma forma se sentiram ali influenciadas por aquilo que eu estava escrevendo. Ô Letícia, você que conhece muito assim dessa geração nova, dessa geração Z, que está aí no mercado de trabalho, como você vê essa questão da influência da pessoa negra nas redes sociais e toda essa questão? O que você tem para trazer para a gente em relação a esse tema? Ai, é muito legal ouvir a história do Marcos. Quando eu entrei no grupo, a gente sempre faz questão, né, de trocar, de ouvir as histórias das pessoas. E eu acho que a influência, ela começa aí. Essa mesa a gente está falando exclusivo da presença das redes sociais, mas a influência, ela começa aqui, nesse fato de você se conectar com as pessoas, tentar encontrar essa galera. E realmente, acho que a primeira impressão que a gente tem quando a gente entra no grupo de afinidades é, caraca, tem tantas pessoas assim, né? Tem tanta gente olhando para essa causa, olhando com cuidado, trocando. Então, é muito especial. Falar para mim de redes sociais é sempre um ponto muito interessante e muito importante, principalmente por conta da minha geração, né? Eu nasci nessa geração que já teve contato com a internet, que já teve contato com esse mundo digital. Então, as minhas influências, as minhas referências, eu era muito voltado para o que estava sendo passado nos nossos conteúdos televisivos, mas eu acho que é uma geração que encontrou nas redes sociais esse escape, essa necessidade de, cara, a gente precisa ouvir mais as nossas histórias sendo contadas por nós. Então, a partir do momento que a gente encontra pessoas falando e você se identificando com a história, isso é mágico. E eu acho que isso é o que faz a influência e é o que me dá ainda mais vontade de contar e de falar sobre o poder das redes sociais sendo uma jovem negra. É sobre isso. E Carola, você que está desse lado de cá, né, que tem toda essa questão de ver esses influenciadores ali para a marca, como é que é para você esse processo quando você está, enfim, escolhendo esse pessoal para fazer algum tipo de ação? Como é que é para você essa situação toda? Paulo, veja só, eu já passei pela gestão de algumas marcas e eu acho que é muito importante frisar que a gente precisa se entender enquanto povo, a gente precisa entender de Brasil. O Brasil é um país com dimensões intercontinentais, nós somos gigantescos, mas mais da metade da população brasileira é composta de pessoas pretas. Então, quando a gente fala de influência preta, é muito importante que a gente não coloque o influenciador negro em caixinhas. A gente vai encontrar influenciadores pretos para falar de todo e qualquer tema que a gente pensar, né? Seja culinária, seja esporte, automóveis, o que quer que seja, sabe? Então, assim, a gente vai encontrar. Enquanto gestora, eu sempre procuro ter um olhar para entender que influenciador pode abrir a portinha daquela comunidade para que eu adentre e leve o meu tema e cocrie com ele e entre de uma maneira respeitosa, né? Agora, fazendo a gestão dos produtos que a gente lança, é sempre uma troca nesse sentido. Eu sempre tento ter um olhar atento para a diversidade de ter uma proporcionalidade. Se eu vou contratar 5 influenciadores, metade tem que ser negra. Então, a gente tenta sempre ter esse equilíbrio. A Globo também está nesse momento, né? A gente percebe esse esforço também de reparação, né? A gente percebe esse esforço, porque não é espontâneo, é intencional. É intencional. É importante deixar claro que é intencional. E que é uma responsabilidade, né? Então, assim, mas eu acho que tem
Muito, e é importante a gente trazer esse ponto de... Estamos falando de influência negra em novembro, mas é muito... Eu acho ainda lamentável que a gente precise, a cada novembro, dizer para as marcas para contratarem influenciadores negros. Não, mais da metade do país é negro. Né? Então, assim, contrata influenciadores negros o ano inteiro. Porque você vai ter pessoas criando conteúdo relevante o ano inteiro. Então... Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu super. E tem muito essa questão que as pessoas negras, né? Até uma fala desse documentário que o Thiago Augusto, que é lá de Recife, ele cita que, por exemplo, as pessoas negras não são sazonais. Não. Elas trabalham o ano todo. Elas falam sobre diversos assuntos o ano todo, né? E não necessariamente só sobre questões da representatividade ou questão do movimento negro, né? Até porque, claro que a gente, né? Muitas pessoas falam, né? Tem propriedade para falar, tem esse letramento, mas assim, não é só isso, né? Não é só em novembro. E é importante também a gente dizer que não é só isso, mas também que não nos cobrem e não cobrem dos profissionais que trabalham com isso esse entendimento ou esse desejo de trabalhar com esse tema. Porque, assim, o que eu observo é que, olha, nós, enquanto comunidade negra, a gente não se distancia do tema, né? A gente a pessoa branca não tem que gerar conteúdo o tempo inteiro sobre ser uma pessoa branca. Então, assim, é um pouco cruel mesmo esse lugar ou esse caminho em que nos empurram para que o criador de conteúdo entre para falar de diversidade. Até mesmo no meu campo de trabalho, eu deixo muito claro, eu falo, eu sou uma profissional técnica, eu vou entender de comunicação. A diversidade é uma camada que eu tive que aprender também porque me afeta. Mas é importante que a gente não cobre profissionais negros se essa não for a expertise deles. Né? Assim, com certeza. Vamos entender também o que eles sentem confortáveis. E eu gosto muito dessa fala e eu acho que vale dizer quando a gente fala sobre trabalhar com influenciadores é que o público não subestime o seu consumidor. Ele entende, ele percebe quando você se apropria dessas causas em momentos específicos. É importante, né, que a marca olhe isso em uma questão a longo prazo, né? A gente não pode colocar esse olhar concentrado só nesse período, porque o seu público vai perceber. E essas conexões que a marca vai gerar com esse consumidor, elas não vão ser efetivas, né? A gente não vai criar conexões verdadeiras. Então, acho que é muito importante que as marcas se atentem nisso. E eu acho que também tem uma questão muito voltada à maturidade da marca de trabalhar com esse tema. Então, é importante entender que elas têm uma responsabilidade muito grande de tentar, né, trazer essa diversidade na sua comunicação. A gente sabe que o consumo ele dita muito das nossas regras sociais, então é muito importante que as marcas entendam a responsabilidade que elas têm em trazer essa diversidade, retratar essa diversidade nas suas publicidades, nas suas propagandas, nos conteúdos que elas produzem, né? Com certeza, Letícia. E você, Marcos, hoje você por muitas vezes está na frente da câmera, né? Você está tendo esse contato direto, muitas pessoas veem você, né? Fez, caramba, que legal que tem esse semelhante ali na tela. E com certeza isso inspira muitas pessoas que também almejam um dia de chegar nessa posição e tal. Para você, essa questão da influência de mais profissionais negros aparecendo ali em campanhas, ali na tela, como é que isso bate em você nessa questão? Tem vários pontos aí. Primeiro, acho que o primeiro de todos seria a responsabilidade. Responsabilidade na forma mais abrangente possível, porque você acaba sendo responsável pela influência que você tem. E assim, eu vejo uma coisa acontecendo muito em redes sociais, que é alguns influenciadores que efetivamente vivem da influência, da imagem que tem, pregam a um discurso A. Quando algumas pessoas que o seguem ou a seguem pregam o discurso A e praticam um discurso A e tem um problema com esse discurso A, um influenciador, uma influenciadora sai, mas eu não faço isso, eu não tenho culpa de... Se você influenciou aquela pessoa, você pode não ter mandado ela fazer isso, mas se você se coloca e se apresenta como um influenciador, você é responsável por como o seu discurso chega e do que ele é capaz de fazer. Então a responsabilidade, ela vai te botar numa dicotomia, que é você é responsável, mas você também não é uma liderança. E quando fala de pessoas negras, esse é o problema. O influenciador negro não é uma liderança negra. Ele pode não saber nada de negritude, de estudos, de etnicidade, nada. Ele está ali produzindo conteúdo, tomando banho, mostrando a praia, fazendo doce, qualquer coisa. Sendo leve, né? Fazendo amenidades. Né? A gente precisa disso também para respirar. E não sabe. Só que quando
tem um caso como o George Floyd, para citar o mais extremo aqui dos última meia década, praticamente. Meia década é muito forte, mas a última década. Quando tem um caso como o George Floyd, se o influenciador A, B ou C não se posicionam ou se posicionam, por que você não falou? Eu não sei. Eu sei que é ruim o cara ter morrido. A grosso modo dizendo. Ele não é capaz de ser uma liderança negra. Ele não é uma liderança negra. Ele é uma pessoa. Porque isso é um problema, assim, que a gente vê muito quando tem reality show, tem no Big Brother ou em outras emissoras, enfim, análises estruturais da vida. Quando pessoas brancas estão brigando, as pessoas estão brigando. Não são racializadas as pessoas, são pessoas brigando. Uhum. Quando a gente briga, pessoas negras se desentendem, lá, tem um monte de negro brigando. Sai a categoria pessoa, entra a categoria negra, porque a gente não pode se desentender. Por que eu estou fazendo desdobrando esse leque? Uhum. Porque tudo isso vai causar influência. Porque espera-se um tipo de conteúdo nosso, que é sempre o novembro. A gente fala isso, que no fim de tudo, tá bom, você pode ser amenidade, você pode falar sobre biscoito, você pode estar na praia, você pode ser um professor. No fim do dia, tu tem que saber ser preto. Basicamente é isso. No fundo é isso. Então, quando você espera uma única coisa, você recorre à forma mais primitiva de racismo, que é enclausurar essa pessoa num único formato de vida. É mutilar possibilidades. E mutilar possibilidades é omitir versões. Omitir versões é tirar a humanidade. Fim. Uhum. Fim. Então, a gente está nesse espaço, seja na televisão, na rede social, ser uma influência, cada um na sua bolha, não importa o público que você tenha, 1 milhão ou 10 pessoas. Tem até a música do Djonga que ele fala assim, se cada um é um universo, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Se você influenciar uma pessoa, cara, pra uma coisa positiva, que bom, que coisa maravilhosa. Você influenciou 10 milhões, que bom, que coisa maravilhosa, sabe? Então, nas nossas bolhas, ser responsável pelo que está fazendo e comprometido com aquela verdade ali, sem se aprisionar e tem o que falar sobre isso. Fala se você quiser falar, se você julgar importante falar. Eu acho que acaba sendo um lugar, às vezes, muito perigoso pra gente, falar com a Carola aqui em off, né? Uhum. Essa questão da pressão, a expectativa que coloca na gente, e aí tem as nossas questões, enquanto pessoas negras, de ter que. Sempre tem que. A gente não tem que. Se a gente pensar mesmo, a gente tem que. Não. Mas lá no fundo a gente tem que fazer, a gente tem que produzir, a gente tem que ser mais, a gente não pode descansar. Enfim, são várias questões. Então, eu acho que, para não me alongar muito mais, eu acho que é ser responsável com o discurso, mas ser responsável com a gente mesmo também, para a gente não se cobrar tanto e poder produzir com leveza ou com seriedade, quando assim a gente quiser, sem que espere que a gente faça A, B, C ou D, sabe? Pois é, com certeza. E aí a gente vê como é importante também a gente, né, apoiar, seguir, conversar, né, com esses influenciadores que a gente vê que tem esse trabalho mais certeiro, mais ali genuíno e responsável também, né? Com muita responsabilidade. O ano inteiro. Eu conheço o Thiago Augusto, meu amigo. Eu falei uma vez pra ele assim, várias vezes. Até porque parece que a gente é preto só em novembro, né? A gente vira branco depois de novembro, né? A gente não morre mais. Passou dezembro, beleza, agora eu sou imortal. E não é. Né? As contas chegam. Não tem conta. Não tem conta, o boleto acabou. Não tem aluguel. Esquece onde eu moro, não chega mais nenhuma conta. Não é. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa involuntária, às vezes voluntária, de só querer falar em novembro, para assim, bom, agora a gente tem que falar. Passou novembro, bom, falamos muito já, a gente não precisa mais falar sobre isso o ano inteiro. Tá entregue, tá pago, sabe? Uhum. E é um trabalho nosso mesmo, assim, falar em novembro, óbvio que se a gente parar de falar também, vamos esquecer a conquista que foi fazer novembro, eu sei o que é, né? O dia 20 de novembro, inclusive, que é o marco maior. Mas também a gente conseguir capilarizar isso, sabe? A gente conseguir ser gente. Falar quando quiser e como não quiser, quando eu falei. Né? Nossa, com certeza. Eu acho que é sobre isso, né, Carola? Acho que é muito... E muito mais. Né? São muitas uma camadas. pontinha, né? São muitas camadas que a gente tem para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, a questão da influência das redes sociais. Ô, Letícia, você aí, conta pra gente, como é que é essa questão da influência na sua vida? Você segue essas pessoas, você indica essas pessoas, você tem assim uma ali. Como é que funciona essa questão com você na sua vida? Olha, a fala do Marcos me trouxe várias ideias e vários pensamentos, mas eu acho que uma coisa base e que muitas vezes a gente
esquece de pensar, né? Porque a rede social ela acaba refletindo ali recortes da nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que a rede social é um reflexo da nossa sociedade. Então, se a gente tem momentos específicos para falar sobre esse tema, cara, tem realmente alguma coisa de errado na nossa sociedade que a gente precisa olhar. E, óbvio, as redes sociais vão servir para a gente impulsionar esse assunto. Mas ela é um reflexo, então, apesar de ser um ambiente bonito, que a gente retrata, que a gente quer, que a gente coloca os recortes que a gente quer, somos como queremos, criamos ali personalidade, a gente não pode esquecer que é isso. Então, essas questões que estão batendo na nossa sociedade vão chegar nas redes sociais de alguma forma. Eu acho que, para mim, eu acho que é onde eu busco mais referência, assim. Eu costumo sempre me atentar a procurar influenciadores novos, sempre que preciso, a gente indicar, sempre que possível, na verdade, a gente indicar influenciadores negros, ou seja, óbvio, a gente está falando aqui da pauta de pessoas pretas, mas isso para qualquer pilar da diversidade. E eu acho que isso é o mais importante também, é um pouco do que a Carola falou, assim, a gente nem sempre consegue desvincular, né, essa questão, mas é muito importante olhar esse influenciador além da diversidade que ele carrega, assim, a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de uma questão só de identidade, né, então, olhar além do que a marca tá interessada ali em se associar. Com certeza. Então, para mim, eu não sei se deu uma travadinha aí, mas acho que deu para ouvir um pouco do que eu queria passar. Ouvimos perfeitamente. Deu uma travadinha na imagem, mas assim, ouvimos perfeitamente, sem problema nenhum. E é muito legal, né? Que quando a gente vê os influenciadores nessas campanhas, os influenciadores ali na frente da tela, eu acredito, né? Pelo menos que isso gera uma representatividade, né? Onde pessoas vão estar assistindo, né? Onde essas pessoas vão se inspirar nessas pessoas que estão ali vendo semelhantes ali na tela. Amigo, a gente sabe que a gente acompanha nas redes sociais, né? A gente sabe que você tem uma família linda, maravilhosa, né? Filhos pequenos. A pergunta é muito diferente, né? Desde quando a gente era criança para as crianças de hoje em dia, né? Em algumas situações. O que você, assim, olhando lá para frente, quando seus filhos crescerem, o que você gostaria que essas crianças vissem ali no dia a dia delas, né? Ou que elas, vissem mais representatividade, vissem mais questões assim na televisão, no marketing. Como é que você imagina esse momento? É difícil, com a velocidade que as coisas acontecem, né? Pontuar algo tecnológico daqui a 5 anos, né? 10 anos, então parece uma eternidade. Pela velocidade, né? Pela efemeridade, transitoriedade das coisas. Mas eu acho que o formato de internet que a gente tem, né, vai se manter até lá. Então, o que eu queria que eles vissem, né, eles estão com 1 ano agora, fizeram 1 ano mês passado, agora retrasado, já está em novembro, que eles pudessem escolher, assim. Parece uma coisa tão, sabe, basal, assim, tão trivial, mas se a gente acompanha minimamente os assuntos de tecnologia, de inteligência artificial, a gente acaba vendo que escolha passa a ser uma coisa bem preciosa, poder escolher, né? E não ser influenciado por uma inteligência que não é humana ou condicionado por algoritmos a escolher uma coisa, né? Embora se eu lá atrás ter demonstrado algum interesse por isso, só vem isso para você. Então, escolher coisas. E aí seria escolher qualquer coisa. Eu acho que o trabalho, eu falo isso muito com a minha esposa em casa, o trabalho nosso, assim, o ser pai e o ser mãe, é ser apaixonado pela incerteza, porque a gente não sabe de nada, de certeza de nada. A gente está tentando algo, que é o quê? Que eles tenham alguma lucidez quando crescerem. Não precisa pensar igual a mim, nem igual a ela. Que tenham lucidez, que possam discernir as coisas, escolher as coisas. Então, que eles possam escolher o que vão assistir, como vão consumir, o que vão consumir, o momento que vão consumir isso. Que possam, se for seguir pessoas, se essa for a tendência lá ainda se mantiver como agora que possam seguir pessoas saudáveis, que transmitam ideias saudáveis. E quando eles quiserem militar, eu tenho uma estante cheia em casa, pode ler um monte de livro que o papai tem. Não precisa só se apegar à internet, não precisa só estar ali, porque tem muitos donos e donas das verdades, que nem verdade são às vezes. Só faz sentido naquele contexto, naquele cenário, naquele dia. Amanhã não é verdade mais aquilo ali. Sabe, são marcos muito temporais, né? A internet tem isso de não propiciar a atemporalidade. São marcos, são coisas pontuais. E se a gente tem uma história negra brasileira, isso é atemporal.
Então, quando quiser falar sobre isso, tem livros, tem estudos, tem pessoas que estudaram, estudam e são formadas para tal. O resto é opinião. Por mais que sejam opiniões válidas, óbvio, não vou desqualificar o que ninguém está dizendo. São opiniões. Então, basicamente seria isso, que eles possam discernir e consumir o que lhes fizer bem. Nossa. E quando quiserem militar, como eu falei, o papai tem uma estante cheia de livro em casa, podem se deliciar. Eu achei muito legal isso. E o Marco falou antes sobre a responsabilidade do influenciador, mas acho que tem também uma camada da responsabilidade do público, para ter um olhar crítico sobre o que consome. Eles dão palanque também, né? Pessoa famosa que alguém assiste isso. Exatamente, né? O que você está dando like? Sim. Né? O seu like é também a conversão da moeda. Então, o que você está endossando, o que você está incentivando. E até falando um pouquinho, a Leti falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que assim, bem antes da pandemia, eu tive um estalo, assim, de que o Instagram só me oferecia criadores de conteúdo brancos. Uhum. E aí, em algum momento, eu parei e fiz, puta, não tô vendo a galera que eu sigo, cadê? E eu fui parando de seguir e eu fiz um exercício que, assim, peraí, eu gosto de ver pessoas que falem sobre moda. Eu fui procurar criadores de conteúdo que falavam sobre moda. Criadores de conteúdo negros falavam sobre moda, sobre culinária, sobre, sei lá, dança. E eu fui escolhendo os segmentos e fazendo trocas. Porque eu parei em algum momento, e essa ideia também, quando você fala dos seus filhos, a gente também não pode ser ingênuo de achar que a gente, hoje, escolhe o que a gente tudo, né? Acredita como belo, né? Sim. Nosso referencial de beleza, nosso referencial de o que é gostoso. Eu sou uma mulher nordestina. Para mim, meu paladar, o que eu sinto falta, que para mim é o mais prazeroso e gostoso, não tem aqui. E aí eu falo com os meus colegas e eu digo, nossa, isso para você é a comida mais gostosa do mundo. Para mim é sorvete de mangaba e amendoim. Então, assim, sabe? E aí, qual é o seu referencial, né? Sim. E aí é muito importante que a gente tenha um olhar crítico também para a influência no sentido de a moeda de troca que eu dou, né? O influenciador que eu endosso, que eu apoio, seja contratando, seja repostando, seja apoiando como der, como for possível também. O like é monetizado, né? Porque assim, exato. É um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que a pessoa tá lá com milhões de seguidores, e quando ela faz alguma atrocidade, mas ela é famosa. Quem tornou ela pessoa famosa? Quem tornou essa pessoa famosa? É o público, né? Sim. Botou nesse palanque, nesse pedestal, muitas vezes intocável. Então, é responsabilidade nossa também, né? Quem a gente vai querer lá em cima, né? Quem vai representar, às vezes, coisas que a gente nem acredita. E quando tu fala dessa sugestão que você reparou, que estavam te colocando várias pessoas brancas para seguir, é também mais um andar perverso desse prédio infinito que eu conheço, a gente aqui conhece, certamente Letícia também conhece, Paulo conhece, influenciadores que gostariam de ver como influenciadores somente, geniais, que produzem coisas absurdas, conteúdos assim, completamente, sabe, fantásticos mesmo. E tem lá 30 mil seguidores, vai. Bolha, né? 30 mil quanto é muito, tá? Não, tô dizendo assim, muito. É assim, cara. E você vê pessoas brancas, não tô nem dizendo sem talento ou não, mas não produzem essa profusão de coisa magnífica com 10 milhões. E aí você... Por quê? A gente sabe a resposta, por quê? Isso é básico. Mas aí tem aquilo que a gente falou mais cedo, dessa pressão de ter que fazer. Cara, o cara já, sei lá, escreveu uma novela no Instagram dele, tem lá 1000 seguidores. Por quê? A outra pessoa só... E se você pegar, nem precisa ser o núcleo, não. Uma pessoa negra produzindo o conteúdo A, uma pessoa branca produzindo o mesmo conteúdo, essa pessoa vai amassar na audiência. Vai amassar. Então é difícil você cobrar que esse influenciador aqui, negro às vezes, tem uma coisa responsável também, se o que ele faz não tá agradando, ele se vê obrigado aqui a recorrer a qualquer coisa para ter mais público. E ele vai fazer qualquer coisa. Como é que eu condenar essa pessoa também? Ele parou de fazer um conteúdo lá super embasado, ou que seja uma coisa bem elaborada, para agora fazer TikTok. A regra é sobre-humana, né? Exatamente, a sobrevivência. É coisa básica. O cara... É isso que vai fazer ele ter milhões de seguidores? Vai na fé. Eu não posso cobrar essa pessoa também que seja responsável, porque também parte de outro lugar, sabe? Tem esse pequeno recorte também, né? Não, com certeza. Vocês falaram tudo. E assim, eu tô vendo aqui que
Tá acabando o nosso papo, infelizmente. Não, passou super rápido. Ninguém quer ir embora, Não acredito Paulo. nisso, gente. Como A gente assim? ficaria mais 1 hora, Não, pelo sem menos, dúvida. aqui. Mas assim, é engraçado, né? Vocês estão aqui também com essa experiência. É legal, né? Quando a gente tá aqui conversando, como passa rápido o tempo, a gente nem percebe. A gente fala aqui da nossa vida, a gente fala ali um pouquinho da influência, como é que a gente lida com isso. Até do futuro dos filhos aqui a gente falou, né? Porra, Olha que legal. precioso demais. Não, com certeza. Mas assim, queria dizer que eu tô muito feliz de estar nesse encontro aqui com vocês. Eu acho que foi super legal esse episódio. A gente vai ter esse momento agora aqui de considerações finais, onde a gente vai ter ali uns 2 minutinhos para falar essa mensagem final para as pessoas que estão ouvindo ou que estão vendo esse podcast, né? Como é que esse tema pode impactar? Enfim, qual mensagem que vocês têm vinculada a esse tema para as pessoas que estão escutando esse podcast agora? Seja para, talvez, dê uma olhada ali mais as pessoas que essa pessoa segue, ou então de que forma ela pode contribuir, né, para que a gente consiga realmente fazer uma mudança. Letícia, vamos começar por você. Quais são as suas considerações finais aqui para esse momento? Ai, gente, que desafio, né? É muito difícil a gente conseguir sintetizar tudo que a gente falou aqui. É tudo tão importante, é tudo tão relevante e acho que é tão atual, né? Eu acho que se eu pudesse dar uma mensagem, assim, e tentar resumir um pouco disso que a gente falou, dessa importância das redes sociais, acho que vem muito alinhado com essa última troca que a gente teve aqui no finalzinho. A questão de responsabilidade, né? A gente tem a tendência de sempre terceirizar a responsabilidade, né? Nunca é minha, é sempre de alguém, ou é sempre de um coletivo. Mas pense que quando você está na rede social, é isso, o algoritmo ele vai refletir o seu comportamento. Então, ele responde ao que você está interagindo, ao que você está fazendo. Então, eu acho que a ideia é sempre repensar quais são as suas referências, o que você gostaria de ver de novo e realmente refletir sobre a nossa responsabilidade dentro da sociedade, assim. Esses influenciadores que estão criando conteúdo, realmente são pessoas muito novas, são questões novas, a gente está trazendo visibilidade, às vezes, pontos que não eram discutidos, mas sempre com muita responsabilidade. Olhe esses influenciadores, claro, como admiração, colocando ali, né, inspirando outras pessoas, mas realmente, olhe com responsabilidade todo o conteúdo que chega para vocês e também olhem com responsabilidade as ações, né, que sociedade a gente quer construir, como a gente quer trabalhar com esse pilar de diversidade. Hoje a gente reflete isso? Eu acho que essa é a questão que fica, assim. Fica aí a reflexão aí para todo mundo pensar. Obrigado, amiga. Olha, eu adorei a sua participação aqui, de verdade. Você foi incrível. Agora aqui, encerrando agora aqui no estúdio, meu amigo Marcos Luca Valentim, o que você tem a dizer nesse momento de encerramento aqui para os nossos ouvintes? Acho que eu falei muito já nesse programa, vou ser o mais sucinto possível. Eu lembro que um tempo atrás a gente gravou aqui no Sport TV até então não era ministro, né, Silvio Almeida. E sobre várias questões, que ele é apaixonado por futebol, para quem não sabe. O pai dele foi goleiro do Corinthians, tem uma história bem legal, então a gente conversou muito com ele sobre futebol. E ele falou várias frases que são axiomas, assim, verdades absolutas, e tem uma que eu guardo assim com demasiado zelo, e eu acho que em novembro seria apropriado falar, porque ele fala assim: eu fico um pouco chateado quando me chamam para dar entrevista como especialista em racismo. Especialista é quem comete. Eu sou a vítima. Então, só queria deixar isso para novembro. Nós não somos especialistas em racismo. Especialista é quem comete. Nós somos sempre a vítima. A vítima que pensa cada vez mais alto também. Um abraço a todo mundo. Caraca, até eu fiquei impactado aqui, chocado, porque quando a gente não para perceber, né, desse lado. Mas faz todo sentido, e a partir de agora eu vou refletir muito Professor sobre essa Silvio questão. Almeida. Nossa, que loucura. E, minha querida amiga Carola, esse é seu momento aqui de falar. Encerrar esse episódio, hein? Esse episódio foi maravilhoso. Eu também vou ser super sucinta. Eu acho que a gente falou muito sobre responsabilidade. Eu acho que, assim, até falando de cá como TV Globo, a gente teve um ano muito frutífero. Nós tivemos protagonistas negros em 3 novelas simultâneas. Então, assim, sigam pessoas negras, sigam produtores de conteúdo negros, sigam atores negros que estão se lançando na carreira. E aí, seguiu essas pessoas? Depois de seguir, entenda que elas podem falhar, que elas são, né? Lance também um olhar humanizado. Pare também de desejar que elas sejam um reflexo de perfeição, de família perfeita, como a gente vê, né? Eu adoro o conteúdo do Marco quando ele diz, vou falhar. E é esse conteúdo que eu curto mesmo, que eu digo,
que bom, esse conteúdo nos aproxima. Sim. Então, assim, tem um olhar também empático com os criadores de conteúdo negro, porque vão errar, gente, é comum. E que bom que errem rápido e nos ensinem muito com o seu conteúdo. Nossa, fica aí a mensagem. Nossa, amiga, muito obrigado pela sua participação, adorei de verdade, Carola. Marcos também, Letícia aí. E você que está acompanhando esse podcast aí, seja na sua plataforma de streaming favorita, continue aqui maratonando aqui o Globo TechCast. Esse mês de novembro fizemos o Novembro Negro, temos muitos episódios, né, com essa pauta, mas também temos muitos episódios muito legais aqui que estão acontecendo. De qualquer forma, a gente se vê aí na próxima e valeu pelo apoio. Estamos juntos.